Aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre 5 alimentos inflamatórios que podem piorar a sua artrite e também a sua artrose. Então, se você sente dores nas juntas, se você sente dores nas articulações, esse vídeo é para você. E eu também vou revelar a verdadeira causa por trás das dores que você sente nas articulações e apresentar a solução para isso. Também vou te dar uma opção de tratamento natural, acessível e com poucos efeitos colaterais. A artrite, pessoal, ela é uma inflamação articular que está associada também a inchaço, a rigidez da articulação, a pessoa não consegue movimentar a articulação como deveria, e também a redução do movimento dessa articulação. E nós temos cerca de 100 tipos diferentes de artrite, mas são 2 tipos principais: a osteoartrite, que a gente também chama de artrose, e a artrite reumatoide. A osteoartrite, a artrose, é a forma mais comum e ela se dá justamente pelo desgaste da articulação ao longo do tempo, por conta do uso ou por conta de alguma lesão. Já a artrite reumatoide é uma doença autoimune que causa inflamação articular e também pode afetar outros órgãos. Além da osteoartrite, além da artrite reumatoide, nós também temos que a gente chama de artrite psoriática ou psoriásica, que é uma doença autoimune que combina manifestações clínicas da psoríase, que é aquela doença que dá na pele, principalmente nas dobras, atrás dos cotovelos, aqui também na nuca, aqui no cóccix, que geram placas elevadas, né, com relevo, placas de coloração prateada, ou até mesmo marronzada ou avermelhada, dependendo do estágio da lesão. São placas de formato de contornos, bordas irregulares. E também temos a gota, que é resultado do acúmulo de ácido úrico nas articulações, principalmente no dedão, no joelho, que é muito comum, que gera muita dor. E a fibromialgia, que é uma doença crônica de origem ainda desconhecida, que causa dor muscular principalmente, fadiga e sensibilidade nas articulações. E pessoal, mesmo cada tipo de artrite tendo sinais e sintomas específicos e fatores de risco próprios, todas elas dividem algo em comum, que é a inflamação tendo uma participação significativa no desenvolvimento delas. Então, vamos lá para os 5 alimentos que vão piorar, que podem piorar a sua artrite e também a sua artrose. Mas me conta aí, primeiro, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Eu tô vendo que o pessoal tá falando que é de Frutal, que é de Maceió. E você? De onde você é? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E também me conta se você sofre com as dores nas articulações. Vamos lá, escreve aí no chat, escreve nos comentários. Não economize palavras porque eu quero te ouvir, na verdade te ler. O nosso 5º alimento que deve ser evitado são as gorduras trans e também alguns tipos de óleos vegetais inflamatórios. Os óleos vegetais, eles são dos piores alimentos para as dores articulares, porque eles agravam não só as dores, como também a inflamação. Que óleos são esses? Soja, milho, girassol, canola, e é difícil fugir deles porque eles são praticamente onipresentes, ou seja, eles estão sempre presentes nos alimentos ultraprocessados. Então, batata frita, cachorro-quente, alimentos congelados, fast food, salgadinho, pães, biscoitos, ou até mesmo em restaurante, né? Você vai no restaurante comendo uma comida self-service, ou em qualquer que seja o restaurante, provavelmente eles vão usar algum desses óleos para cozinhar os alimentos. E por que esses óleos são tão prejudiciais? Porque eles são ricos em ômega 6 e por esse motivo eles acabam oxidando quando expostos à luz ou quando expostos ao calor. E aí, uma vez oxidando, eles ficam rançosos. E os óleos rançosos geram inflamação no seu trato gastrointestinal, nas suas articulações e também nos seus vasos sanguíneos, causando dor e doença. Além dos óleos vegetais inflamatórios, temos um fator ainda pior, um alimento ainda pior, que são as gorduras trans, que vem, né, nos rótulos, nas embalagens, ela vem disfarçada nos ingredientes de gordura parcialmente hidrogenada. E está presente na margarina, em produtos assados, em pipoca de micro-ondas,
no fast food. Então esses alimentos eles devem ser evitados se você quiser reduzir as suas dores articulares. Então, para reduzir essa inflamação, qual vai ser a nossa troca? Qual vai ser a nossa escolha aqui? Então a gente não vai optar por alimentos ricos em gordura trans ou ricos em óleos com muito ômega 6. O que a gente vai escolher? O que a gente vai optar? A gente vai optar pelo azeite de oliva extra virgem, pode optar também pelo óleo de coco, pelo óleo de abacate ou até mesmo pela banha de porco ou pela manteiga, que são melhores sim do que óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, tá bom? E antes de irmos para o quinto alimento, eu quero entender junto com você o que está na raiz do problema da dor nas juntas, da dor nas articulações. Porque a inflamação é um fator importante, fundamental, mas a causa subjacente, a raiz do problema das dores articulares está no excesso de fibrina ao redor das articulações, o que contribui para perpetuar a inflamação e a dor. A fibrina é uma proteína insolúvel, geralmente envolvida na cicatrização de feridas e também na formação de coágulos. Então, quando o seu corpo sofre uma lesão, mesmo que seja um pequeno arranhão ou uma mudança repentina na temperatura, isso desencadeia uma reação. E aí, primeiro, os glóbulos brancos do sangue, as células de defesa do nosso sangue, são enviados para o local, para a área, com o objetivo de combater uma possível inflamação, e aí gera naquela região inflamação e inchaço. E depois a fibrina é liberada para formar uma espécie de rede em forma de uma malha, como se fosse a malha de um tecido, para que ele cele e isole aquele local e inicie o processo de cicatrização e de cura. E essa rede, essa malha formada pela fibrina, é fundamental para capturar plaquetas e células do sangue necessárias, indispensáveis para formar o coágulo e estancar aquele sangramento daquela pequena lesão. E normalmente, quando a lesão é solucionada, quando o problema já está resolvido, a fibrina se desfaz e a inflamação termina. Mas na artrite, a fibrina continua se acumulando nos vasos sanguíneos e também no tecido conectivo ao redor da articulação. E aí esse excesso de fibrina engrossa e endurece, formando um tecido cicatricial que acaba restringindo a chegada de sangue rico em oxigênio e rico em nutrientes naquele local. Consequentemente, o que acontece? O processo de melhora desacelera, reduz a velocidade e aí acaba causando rigidez e dor prolongada na região. E esse é um dos motivos pelo qual os remédios para dor vão perdendo eficácia ao longo do tempo, porque eles não agem na raiz do problema. E a fibrina ela não afeta apenas as articulações. Então, quando há excesso de fibrina no nosso sistema circulatório, nas nossas veias, nas nossas artérias, ela dificulta a chegada de sangue em diversos locais. E aí faz com que o coração precise trabalhar mais, precise bater mais forte. Isso vai aumentar a sua pressão arterial. Então é por esse motivo que níveis elevados de fibrina podem aumentar o risco de infarto, de derrame. Mas não se preocupe, porque eu vou te ensinar como eliminar o excesso de fibrina. Mas antes, vamos para o nosso quinto alimento, para o quarto alimento, na verdade, que deve ser evitado caso você tenha artrite e artrose, que é o refrigerante e, consequentemente, o açúcar. Por conta do alto teor de açúcar no refrigerante, ele pode piorar a osteoartrite. Isso acontece porque quando você consome açúcar, os seus níveis de glicemia, os níveis de açúcar e, consequentemente, os níveis de insulina no seu corpo, eles aumentam muito rapidamente. E esse aumento drástico, ele gera inflamação. Além disso, o refrigerante e outras bebidas com açúcar também podem conter xarope de milho, que é rico em frutose, que são calorias vazias, que vão contribuir para o seu ganho de peso e que, uma vez você ganhando peso, você também vai piorar os sinais e sintomas da artrite, porque o próprio ganho de peso pode ser uma causa, um fator que contribui para a osteoartrite, para o desgaste das suas articulações. Então, para a gente combater a inflamação, em vez de tomar refrigerante, vamos optar por água ou vamos optar por chá, mas chá sem açúcar, tá bom? Então essas aí são duas opções para você se hidratar melhor ao longo do dia. Vamos deixar o refrigerante para datas festivas, para ser a exceção e não a regra. Então se você toma refrigerante todo dia e sente dores nas articulações, isso aí pode ser a causa, tá bom? Terceiro alimento que deve ser evitado são os carboidratos refinados. Você já teve mais dor
nas articulações depois de se esbaldar na pizza, no macarrão, no pão, no biscoito? É uma possibilidade. Os carboidratos refinados, assim como o açúcar, né, que eu acabei de falar, em relação ao refrigerante, eles aumentam também drasticamente os níveis de glicemia e os níveis de insulina. E aí ocasionam a inflamação, geram a inflamação. Então vamos sempre optar pelo integral ou por algum substituto, fazer uma pizza com massa de batata doce, por exemplo, uma pizza com massa de couve-flor. Então, essas são opções mais inteligentes, são opções mais saudáveis. Em relação ao integral, talvez, dependendo do seu caso, ainda assim não seja uma boa opção, porque pode ser que o glúten seja um fator contribuindo para a sua artrite. E é justamente este o nosso segundo alimento, o glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na cevada, no centeio. E para pessoas que tenham a chamada doença celíaca ou que tenham hipersensibilidade ao glúten, o consumo de alimentos com esta proteína podem acabar exacerbando a resposta imune, né? Desencadeando uma resposta imunológica e desencadeando também uma dor articular e outros sintomas relacionados. Inclusive, teve um estudo bastante interessante que foi publicado no jornal Oxford de Reumatologia, que mostrou que, naquele estudo, 41% dos pacientes com artrite reumatoide observaram melhora nos sintomas da doença depois que eles começaram uma dieta sem glúten. Então, depois que eles mudaram os hábitos alimentares, depois que eles reduziram o consumo de glúten, esses pacientes com artrite reumatoide observaram uma melhora dos sinais e sintomas da doença. Então, se você tem alguma suspeita de intolerância ao glúten, o recomendado é eliminar o glúten da dieta por cerca de 2 semanas e aí, ao longo desse tempo, a pessoa deve observar se os sinais e sintomas melhoram ou pioram. E depois desse período de interrupção do consumo, reintroduzir gradualmente e monitorar a resposta do corpo, tá bom? Nosso primeiro alimento, isso aqui eu agradeço por não ter artrite e artrose ainda, porque eu gosto bastante desse primeiro alimento aqui, que pode piorar a artrite, que pode piorar a artrose, que são os alimentos grelhados ou cozidos, né, em alta temperatura. Então, se você tem artrite, se você tem artrose, se você tem dor nas juntas, evite alimentos preparados com técnicas de cocção de alta temperatura, como os alimentos grelhados e os alimentos fritos. Por quê? Porque essas técnicas de cocção, elas acabam formando o que a gente chama de produtos de glicação avançada, substâncias que são inflamatórias e que podem piorar as suas dores. Então esses são os 5 alimentos, pessoal. Alimentos grelhados ou fritos em altas temperaturas, né? Alimentos cozidos em altas temperaturas. Também alimentos ricos em glúten, carboidratos refinados, refrigerante e açúcar e também as gorduras ruins, os óleos vegetais inflamatórios e a gordura trans. Mas esse vídeo não acabou, eu tenho muitas informações importantes para você ainda, tá bom? Não saia, continue aqui. Como eu ia dizendo, depois desses 5 alimentos, nós temos que entender também como atuar na raiz desse problema chamado artrite, que tem forte relação com o que a gente chama de enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas, também chamadas de proteases, elas têm potente ação anti-inflamatória que podem ajudar a combater as dores articulares. Então, elas interagem com algumas proteínas, tornam essas proteínas menores e mais fáceis de digerir, permitindo que essas proteínas sejam utilizadas efetivamente pelo nosso organismo. E uma das funções principais dessas enzimas proteolíticas é justamente limpar o excesso de fibrina presente no sistema circulatório e nos tecidos conectivos, incluindo os músculos. Então, eliminando a fibrina, limpando a fibrina, essas enzimas, elas permitem que o sangue rico em oxigênio e rico em nutrientes volte a chegar naquela articulação. E aí aquele tecido, ele vai voltar a receber a nutrição adequada. E isso, consequentemente, vai reduzir a dor e vai reduzir a inflamação. E por mais que o seu corpo produza essas enzimas proteolíticas, essas proteases, a partir dos 27 anos, né? Então acho que todo mundo aqui que está me assistindo, boa parte tem mais de 27 anos, a gente vai reduzindo a produção delas. E por esse motivo é importante obtê-las ou por suplementação ou pela alimentação. E quais são os alimentos que são ricos nessas proteases?
abacaxi, que é rico em bromelina, o mamão papaya, que é rico em papaina, e outras frutas como kiwi, figo, o gengibre, que é uma raiz, o aspargo, que também é rico nessas enzimas, os produtos fermentados também, alimentos fermentados como iogurte, chucrute, kefir, missô, tudo isso é rico nessas enzimas que ajudam a combater, além do excesso de fibrina, também ajudam a combater as dores musculares, a pressão alta, ajudam também o nosso sistema imunológico e também podem contribuir para a cicatrização de feridas. Pessoal, eu falei que existe um remédio natural que tem poucos efeitos colaterais, que é seguro, que é acessível, que pode te ajudar a combater as dores articulares. Esse remédio é um remédio milenar, que é utilizado por nós, seres humanos, desde o Egito Antigo. Então, milhares de anos atrás, muito antes de Cristo, esse remédio já era utilizado. Na verdade, é uma planta e o extrato dessa planta ele é muito eficaz para combater a inflamação, combater dores, para combater o estresse oxidativo. Então, nós temos relatos, estudos científicos mostrando que o uso dessa medicação natural pode ajudar a combater as dores articulares. Inclusive, essa medicação natural, ela contém substâncias que, quando repostas, né, quando nós temos essas substâncias naturalmente no nosso corpo, mas em alguns casos, por algum motivo, nós temos uma deficiência nessas substâncias. E a deficiência dessas substâncias pode gerar enxaqueca, pode gerar também síndrome do intestino irritável e a fibromialgia, que a gente falou aqui, que pode causar dores articulares. E quando nós fazemos a reposição dessas substâncias, o nosso corpo melhora, os sinais e sintomas acabam melhorando. Então, se você quiser saber que substância é essa, se você quiser iniciar o seu tratamento com essa substância, obviamente, desde que acompanhado com o médico, nós também podemos oferecer isso por um valor irrisório de R$30 pela consulta médica. Então, se você quiser entender, se você quiser saber, iniciar o tratamento com esse remédio natural que pode ajudar a melhorar a saúde das suas articulações, clica agora aí no primeiro link da descrição e preencha e vá seguindo o passo a passo do site que você vai entrar, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição, então o primeiro link da descrição, e vou deixar esse link também fixado nos comentários para você que quer melhorar o tratamento da sua artrite, da sua artrose, da sua fibromialgia. É um tratamento que também pode te ajudar com a ansiedade, com a insônia, pode também te ajudar a prevenir o Alzheimer. Então, pessoal, é um tratamento bem interessante e, como eu falei, natural, com poucos efeitos colaterais e uma eficácia muito interessante. Então, para você ter uma ideia, eu tomo, minha mãe toma, meu pai toma, minhas avós tomam, então eu recomendo aí para todo, meu tio toma, então toda a minha família praticamente faz uso desse medicamento, porque eu sei da eficácia, eu sei dos benefícios que eles trazem. Então, se você quiser fazer esse tratamento também, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado no comentário, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E pessoal, dá uma nota aí de 0 a 10, o que você achou desse vídeo sobre artrose, artrite e alimentos que podem piorar essas doenças. Sua opinião, sua avaliação, seu feedback são muito importantes para que a gente continue aperfeiçoando o nosso conteúdo aqui. Afinal de contas, a nossa prioridade é levar informação para você e fazer com que você tome as melhores decisões relacionadas à sua saúde. Então, por favor, de 0 a 10, deixe a sua nota para este vídeo, enquanto eu vou para o nosso chat aqui. Quem ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta, deixe o seu like, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, distribui para mais pessoas. Então você curtindo esse vídeo, você pode ajudar uma pessoa a também tratar melhor as dores articulares dela. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, né? A gente está aí com 563 mil inscritos, isso é muita gente mesmo. Mas se eu te contar que nós temos 563 mil inscritos, mas isso é apenas 15% das pessoas que nos assistem de forma recorrente. Então nós temos 563 inscritos, isso é muita gente mesmo, sou muito grato por isso. Mas nós temos milhões e milhões de espectadores que nos assistem todos os dias e ainda não se inscreveram no canal. Então, se você se encaixa neste perfil de que me assiste e que ainda não é inscrito, ou se você chegou aqui hoje e gostou do meu conteúdo,
clica aqui embaixo no botão de se inscrever-se e venha fazer parte da família do canal Dr. João. Se você já é inscrito, eu deixo aqui o meu muito obrigado pela sua ajuda e pelo seu apoio, tá bom? Vamos ver quem tá aqui com a gente no chat hoje. Eu já vi que tem as nossas figurinhas carimbadas de todos os dias por aqui. Um grande abraço para Maria Baiano, para o meu querido Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, para o meu amigo Robson Zé Rob, que estava sumido lá de Maceió. Um abraço para Selma Mateus, de São Paulo, para Josélia Ferreira de Andrade, para minha querida Vanderleia de Ouro Preto e também para o Rogério Gama. Bom dia, doutor. Fiz 20 dias de 15 ml de antimônio injetável. Isso pode ser causa das dores ósseas nos ossos do braço? Rogério, minha recomendação é que você pergunte para quem prescreveu o antimônio injetável, que eu confesso que eu nunca vi isso. Posso até estar desatualizado em relação a isso, mas, bom, deve ser para o tratamento de alguma doença, né? Leishmaniose, sei lá, será que foi isso? Pode ser, né? Enfim, não sei qual foi o motivo aí do antimônio para você, acredito que tenha sido realmente no tratamento da leishmaniose. Então, como é um medicamento injetável, essa reação local no lugar da injeção é algo realmente esperado. Mas, se for algo que esteja te incomodando muito, eu recomendo que você busque atendimento aí para fazer um exame, para ser avaliado presencialmente, tá bom? Para ver se tem alguma infecção, para ver se tem alguma mancha na pele, alguma alteração no local. Combinado? Um abraço para Rogério Gama em Orlando, Flórida. Não sei se tem leishmaniose lá nos Estados Unidos não, mas acredito que seja por esse motivo o antimônio. Um abraço para Oreni de Frutal, em Minas Gerais, para o Antônio Carlos de BH, para o Carlos Alberto de Barros, de Americana, para o Fernando Francisco e para Ângela Gonçalves, lá de Portugal, na Ilha Terceira dos Açores. Que legal! Terra do Cristiano Ronaldo. Um abraço para Tânia Osório, de Valença, lá da Bahia, e para Rosalva Mota, de Sangão, Santa Catarina. Um abraço para Maria Tereza Lobo Dias, de São Paulo, para o Lineker Donato, de Guarujá, para Vilma Lemes de Andrade, para Maria Santana, para a Zilda Vieira de Guarujá, em São Paulo, para Maria Catarina Sorato, de Uruçanga, Santa Catarina. Muito obrigado pelo carinho, Maria Catarina. Um abraço para Elizabeth Fátima, para minha querida Jasmira Maria, para o Chico Timbó de Maringá, para Doroteia Cabecinha, me assistindo diretamente de Ontário, no Canadá. Ó, estamos chique hoje, estamos internacionais. Cadê o pessoal de Angola aí? Cadê o pessoal de Moçambique? Deixa o recadinho aí o pessoal da África, hein? Cabo Verde, manda o recado aí a galera da África. Um abraço para Ana Teixeira de Ituiutaba, para o Joel Moraes Ribeiro, para Elizabeth Teixeira da Silva de Santa Catarina, para Sônia Ivani, para Seba Soares e também para o Ayrton Santos de Salvador, na Bahia. Um abraço para Helenice Fortunato Mota de Ipanema, Minas Gerais, para Palmira Macedo de Luxemburgo, para Sandra Santos, para Ana Silva, para Deise Maria Barro, para Márcia Maria de Recife, Pernambuco e para Hélida Luz. Um abraço também para o Balduíno Xerém, que tá falando aqui. Minha luz acabou, hein, pessoal? Minha luz acabou aqui, mas eu continuo. Balduíno Xerém tá falando aqui. Bom dia, doutor João. Que Deus o abençoe. Doutor João, fiz o pedido do seu livro, paguei, até agora não recebi. O que houve? Então, Balduíno, o que houve é que talvez tenha chegado na sua caixa de e-mail e você não viu, o senhor não viu. Então vê aí na caixa de spam, vê no lixo eletrônico. Caso ele ainda não esteja aí, eu recomendo que o senhor entre em contato conosco pelo número 21 97 690 2933, que aí a nossa equipe vai te ajudar. Combinado? Um abraço aí para Madalena Inácio de Maceió, para a Joaquina Ferreira e para a Dalva Fialho de Salto. Um abraço também para a Marta CB, para a Madalena Inácio, para a Dulce Vieira Anholete, para a Maria Catarina Sorato, já mandei para ela. Um abraço para a Neuza Santos, para a... Calma aí.
estou conectando novamente o chat, para a Edith de Jesus Pereira Soares, para a Zelita Rodrigues Pereira da Silva de Campo Grande, para a Nádia Serediuk de Hortolândia e também para a Mirtinha de Goiânia. Um abraço para... Voltou a minha luz. Voltou a minha luz. Voltou, hein? Será que cortaram a minha luz? Será que eu esqueci de pagar a conta de luz? Acho que não. Vamos lá, voltou a minha luz aqui. Um abraço para Margarete Pereira do Reino Unido e para Maria Por Deus de Fortaleza. Vamos ver quem mais... Teve mais gente falando aqui do livro, que não conseguiu comprar o livro, que deu erro. Pessoal, aqui... Nesse vídeo aqui, eu não tô com... Vou botar o link aqui do livro para quem quiser comprar aqui no chat. Só um instante. Basta entrar no chat, basta entrar no link, preencher os dados, fazer o pagamento com a forma que você preferir, e aí o livro vai chegar na sua caixa de e-mail, porque é um livro em formato digital. Beleza, pessoal? Margarete Pereira, sou Margarete, moro em Londres, em junho, de férias em Portugal, torci o meu pé. Até hoje está inchado, tenho muitas dores que posso usar, já fui no médico e não está bem. Margarete, primeiro tem que ver se existe alguma se existe alguma lesão ligamentar, né? Qual é? Beleza, torceu o pé, mas será que o ligamento foi lesionado, foi prejudicado? Será que você tem que fazer uma fisioterapia, um fortalecimento muscular? Será que é caso de uma cirurgia? Então tem que fazer exame, tem que consultar o ortopedista e ver aí qual é a melhor opção para você, ok? Pessoal, essa live já foi, né? Já deu, já falamos aí, já esgotamos o assunto ao que propusemos a debater hoje. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado para você pelo seu tempo, pela sua atenção, mas continue aqui no canal, porque eu separei 2 lives que eu já gravei aí um tempo atrás, mas que também vão ser muito importantes para você continuar cuidando da sua saúde. Quer ver quais são? Essa daqui, sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação, e esta aqui, sobre sinais e sintomas de doença no fígado. Um abraço aí para Marilda G. Santos e um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, muito obrigado e amanhã estarei de volta. Fui!